Olá, gente querida do coração verde e amarelo, mais um Jornal Foco do Brasil. Compromisso com a verdade, as informações do nosso país, do governo federal e do presidente Jair Bolsonaro. E queremos saber de qual lugar maravilhoso do Brasil ou do mundo você nos assiste. Participe do chat ao vivo. É importante você ver se o sininho de notificações está ativado para receber o alerta de nossas atualizações diárias. E vamos agora às notícias desta edição. Chocantes as imagens que o Brasil todo está vendo, mostrando o ataque que levou a vida de um brasileiro em uma unidade do Carrefour, no Rio Grande do Sul. A ministra Damares Alves usou as redes sociais onde postou: a vida de mais um brasileiro foi brutalmente ceifada no estacionamento de um supermercado no Rio Grande do Sul. As imagens são chocantes e nos causaram indignação e revolta. Nós, do Ministério dos Direitos Humanos, estamos trabalhando para que nenhum pai de família ou quem quer que seja passe por situação semelhante. Aqui trabalhamos com os direitos humanos das vítimas de crimes, política que está em formulação e será em breve apresentada. Chega de violência, chega de tanta barbárie. Temos muito trabalho pela frente para mudar essa realidade no país. Me solidarizo com a família e coloco o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos à disposição para prestar toda a assistência necessária. Sintam-se abraçados por nós. Aproveito para parabenizar a Polícia Gaúcha pela rápida resposta e prisão dos responsáveis, disse Damares, falando também em nome do seu ministério no governo Bolsonaro. Gente, um exagero absurdo de brutalidade. Os envolvidos devem ser punidos com todo o rigor da lei. E toda a solidariedade, sim, à família deste brasileiro. As cenas são de cortar o coração, revoltantes. Não há explicação alguma que justifique o que fizeram. E a esquerda brasileira, a torcida do contra o governo Bolsonaro, aproveitou para transformar o episódio em politicagem. E aí você vai ver as mais diferentes situações em opiniões, em artigos da esquerda, tentando colar esse fato chocante ao governo Bolsonaro, como se fosse o presidente o culpado. É outra situação revoltante, onde a esquerda sempre precisando de fatos de tamanha brutalidade para fazer repercutir, para tentar ganhar espaço político no que ela chama de defesa das minorias, quando não tem nada disso por parte de quem tem interesses por trás disso tudo. Quando fala em feminismo, quando fala em racismo, quando fala nisso e aquilo, a esquerda sempre tenta trabalhar politicamente, tirar vantagem politicamente em cima de fatos tão terríveis. Quando, na verdade, se trata de fato uma situação dessas, de um ataque ao ser humano, um ataque à vida, a um cidadão brutal e, por isso, a justiça. Nós esperamos da justiça brasileira. Ação, mudança nas leis. Nós precisamos da justiça brasileira. A indignação que temos não é fazer politicagem, como a esquerda, a torcida do contra, a imprensa extremista tenta fazer agora. Nós precisamos das leis para punir quem faz um episódio como este, como para punir os muitos que estão tirando a vida de companheiras, mulheres, parceiras, esposas, Brasil afora. Por isso a ministra Damares tem trabalhado tanto, tem lutado tanto, tem buscado tanto alternativas para contornar as brechas, as valetas, os espaços gigantescos que temos neste Brasil quando se trata de lei para punir corrupto, punir criminosos, enfim. Os direitos humanos precisam ser para humanos direitos. Uma prática dessa é altamente condenável, gente. É um absurdo, não há nenhuma justificativa para algo, uma barbaridade desse nível, como aconteceu aí neste supermercado. Então,
A nossa expectativa, a nossa esperança está na alteração das normas, das regras, das leis, na justiça. É preciso ser feito algo na Câmara dos Deputados, é preciso ser feito algo junto às mais diferentes esferas, porque não dá mais para aceitar fatos dessa espécie em nosso país. O que fez mais estragos ao Brasil? A pandemia ou o PT? A questão de perder postos de trabalho, por exemplo. A crise gerada pelos escândalos de corrupção petistas, que teve o ápice da revelação com o governo, ou no governo Dilma, ganhou da própria pandemia em estragos, gente, na questão desemprego, gerar desemprego, postos de trabalho perdidos. Pois é, a geração de empregos no segundo semestre deste ano pode fazer o Brasil fechar 2020 perdendo menos postos de trabalho que na recessão de 2015 e 2016. Foi o que disse o ministro da Economia, Paulo Guedes. Na maior crise global, nós podemos terminar o ano com 1/3 ou 1/4 dos empregos que foram perdidos na recessão autoimposta de 2015 e 2016, declarou Guedes. E tudo por quê? Estamos, gente, há praticamente um mês do governo Bolsonaro completar 2 anos e cumprindo sua obrigação. A obrigação de qualquer governo, sem nenhum escândalo de corrupção. Já observe você agora, vamos citar aqui, o ciclo do Partido dos Trabalhadores no poder, que durou 698 semanas e 5 dias. Da posse de Lula em janeiro de 2003 ao afastamento de Dilma em maio de 2016, os escândalos políticos e casos de corrupção sempre estiveram presentes no primeiro escalão do governo. Ao todo, as denúncias comprovadas nesse período aí somam bilhões e bilhões em desvios. Logo, já nos primeiros 6 meses de gestão, o governo petista enfrentou a crise do dinheiro enviado ilegalmente para paraísos fiscais, que foi investigado inclusive pela CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito no Banestado, na Câmara dos Deputados. Na época, um deputado do PT foi acusado de sabotar a CPI para proteger membros do governo. A CPI foi instalada em junho de 2003, logo que Lula assumiu. Também em junho veio à tona o esquema de corrupção no DENIT. Pois é, desvio de 32,3 milhões de reais de recursos destinados à construção de estradas. Pois é, tá vendo? O alvo das denúncias à época foi o ministro dos Transportes. Em setembro de 2003, a ministra da Secretaria de Assistência e Promoção Social da época foi descoberta, gente, usando recursos públicos para custear passagens e hospedagens para a Argentina e Nova York, dela em compromissos pessoais. Foram 19 mil reais gastos. Com poucos dias após completar 1 ano de Lula no poder, no início de 2004, surgiram as primeiras evidências do esquema do mensalão. Lembra do mensalão? Maior escândalo do primeiro mandato de Lula. O mensalão era a propina que o governo pagava com dinheiro público a parlamentares para votar a favor das propostas petistas no Congresso. O articulador do mensalão foi o ministro José Dirceu, da Casa Civil. As estimativas apontam um desvio ali de 200 milhões de reais, mais de 200 milhões, além de repasses de verbas para deputados participantes do esquemão. Em 2005, no mês de julho, chegou ao auge o escândalo, então envolvendo o ministro da Previdência, que fez empréstimos de 18 milhões de reais de bancos públicos, usando como garantia 7 fazendas que não existiam. Na mesma época, estourou também o esquema de corrupção apurado na CPI dos bingos, que detectou um desvio superior a 7 milhões de reais, gente, de dinheiro público para políticos e empresários. E o grande caso de corrupção em 2006 no governo petista envolveu o Ministério das Comunicações, com respingos do mensalão, também da CPI, que investigou o desvio de 11 milhões de reais nos fundos de pensões de funcionários públicos. Segundo o governo Lula, em 2007,
iniciando o segundo mandato após a reeleição com novas suspeitas de corrupção. Então passou o primeiro mandato com muitos escândalos. Na pasta do trabalho foi descoberta uma fraude envolvendo ONGs e fundos destinados a programas para desempregados. Somaram aí 18 milhões de reais em desvios, custou o cargo do ministro na época. No ano de 2008, a ministra da Igualdade Racial teve que deixar o governo depois que descobriram gastos indevidos com cartões corporativos do governo no valor de 171 mil. A denúncia levou a investigações de outras despesas ilegais do alto escalão do governo. Para serem beneficiados com incentivos fiscais, em 2009, montadoras pagaram até 36 milhões de reais em propinas para o governo editar a medida provisória número 471. O esquema gerou um prejuízo de 1,3 bilhão de reais em impostos. E mesmo com as repetidas denúncias de corrupção nos dois mandatos, Lula conseguiu eleger a sucessora Dilma Rousseff. Em 2013, o líder do governo na Câmara, já com a Dilma, foi acusado de envolvimento em fraudes e licitações, chegando a 1 bilhão de reais. O dinheiro foi enviado para empresas que financiaram a campanha do PT. E aí, uma série de outras situações. A partir de 2014, a campanha de reeleição, os estádios. O governo Dilma, então, esteve envolto nas acusações de corrupção na Petrobras. O esquema foi descoberto na Operação Lava Jato e um desvio aproximado de 50 bilhões de reais, segundo a Polícia Federal. Então, a pergunta aí, quer dizer que o PT fez mais estragos com a corrupção instalada em seus governos do que a própria pandemia? Já que nem a pandemia tirou tantas vagas de empregos dos brasileiros, agora neste ano parado totalmente em 2020, quanto a situação crítica mundo afora, o mundo parando. Pois é, a corrupção petista fez mais estragos do que tudo isso. Dá para imaginar quanto dinheiro nosso, do brasileiro, foi para o ralo? E se alguém tinha dúvida da popularidade do presidente Jair Bolsonaro... Apesar da crise da Covid-19, apesar de todos os esforços dos inimigos do atual governo, sim, inimigos, não oposição, né? Porque quem trabalha contra o povo não pode receber o nome de oposição, né? Então, apesar de toda essa guerra contra o povo em nome de uma pseudo-oposição, o presidente Jair Bolsonaro mantém a sua popularidade em alta entre os brasileiros. Nas últimas pesquisas que mostravam a popularidade do presidente Jair Bolsonaro, inclusive, a imprensa convencional, assim como outros adversários do presidente, diziam que sua popularidade estava em alta por conta exclusivamente do auxílio emergencial. Então, seria uma espécie de troca, né? As pessoas menos favorecidas que estariam tendo esse benefício do auxílio emergencial estariam retribuindo, dando um positivo, ali, um sinal positivo ao governo do presidente Jair Bolsonaro. Mas essa pesquisa que saiu agora na revista Exame, em parceria com o Instituto Ideia, ela contradiz essa narrativa. A pesquisa diz que o presidente Jair Bolsonaro está com 41% de aprovação, é a maior aprovação em quase 2 anos, e que a aprovação do presidente Jair Bolsonaro, diferentemente do que boa parte da imprensa e de seus opositores dizem, não está maior entre as pessoas menos favorecidas. E, inclusive, o nível de escolaridade também das pessoas influenciou nessa pesquisa, né? Então, a aprovação do presidente ela chega a 42% entre aqueles que têm ensino superior. Então, para onde vai a narrativa da esquerda e da imprensa convencional de que o presidente estaria com a popularidade alta apenas pelo auxílio emergencial, o qual eles chamam de uma simples ação de populismo, sem levar em consideração o quanto que isso tem feito bem, o quanto isso foi importante para as pessoas de baixa renda, para as pessoas que não têm um emprego fixo e que ficaram trancadas dentro das suas casas sem poder ganhar o pão de cada dia, né? Então, tá aí, o presidente Jair Bolsonaro continua com a sua popularidade em alta, cada vez mais alta, e a rejeição do governo caindo, né? Inclusive, essa pesquisa diz que caiu de 34% para 31%.
E a exemplo de tantos brasileiros, um dos que apresentam respeito ao presidente Jair Bolsonaro é o eterno rei do futebol. O presidente Jair Bolsonaro publicou com orgulho em suas redes sociais uma nota de agradecimento por conta de uma camisa do Santos, autografada por Pelé, agradecendo a homenagem feita pelo nosso rei do futebol. Obrigado, Pelé. Bom dia a todos, declarou o presidente. O post de Bolsonaro mostrou uma foto de Pelé segurando a camisa com uma mensagem especial para ele. Ao presidente Bolsonaro, um abraço, Pelé, foi a mensagem escrita pelo ex-jogador de futebol. E quem pensa que a deputada estadual Janaína Pascoal pode voltar para Bolsonaro, está enganado. De vez em quando ela faz uma defesa aqui, outra ali, não é? Mas, em geral, ela continua atacando o presidente. Janaína Pascoal defende que o momento não é de discutir nomes para a sucessão presidencial, mas de aglutinar forças que têm afinidade ideológica na construção de um programa para 2022. Um programa, evidentemente, contra Bolsonaro. E é mais uma que ameaça entrar no salão de dança dos presidenciáveis. Depois de Lula, Ciro, Huck, Dória, Mandetta, Moro, até Joyce, aí algum tempo atrás, no passado recente, também se vendo como presidente do Brasil. E a Janaína, deixando a modéstia de lado, disse: eu seria uma excelente presidente. Todos contra Bolsonaro. Na verdade, todos acreditando que foram responsáveis pela eleição de Bolsonaro e todos achando que sem o apoio dessas pessoas citadas aí, Bolsonaro não tem reeleição em 2022. E você, o que acha? Continua a repaginação da lista de homenageados da Fundação Palmares. Olha, eu gostei tanto desse cenário aqui, eu precisava dele para falar dessa pessoa de hoje. Acho que eu vou lançar um novo quadro no Foco do Brasil que vai se chamar A Pedra no Sapato da Canhota. E hoje a gente vai falar do Sérgio Camargo. Também uma pedrinha aí no sapato da esquerdalha, né? E ele postou em suas redes sociais prints de duas matérias. Uma delas diz o seguinte: a tocante carta de um amigo Hamilton Nascimento após a exclusão do cantor da lista da Fundação Palmares. A outra diz o seguinte, que excluída da lista de personalidades da Palmares, Leci Brandão diz que Sérgio Camargo é um imbecil. O Sérgio Camargo deu risada disso, claro, né? Ele disse o seguinte, ele disse que, na verdade, essas pessoas ainda não foram excluídas porque a portaria que trata das homenagens da Fundação Palmares, ela só entra em vigor em 1º de dezembro. Portanto, em 1º de dezembro, todas as pessoas vivas, elas serão retiradas da lista de homenageados da Palmares, que vai fazer apenas homenagens póstumas. Por isso essas pessoas sairão, né? Talvez voltem um dia. A gente fica se perguntando, né? E agora, será que eles estão torcendo para voltar logo? Né? Amigo, espero que você volte logo para a lista. Ou não, amigo, melhor você esperar mais um pouco, né? Enfim, Sérgio Camargo é a pedra no sapato de hoje da canhota. E o desfecho da novela entre Xuxa e Siqueira Júnior, hein, gente? A Justiça de São Paulo negou em primeira instância o pedido de Xuxa Meneghel para ela queria tirar do ar o alerta nacional de Siqueira Júnior. Ela queria tirar do ar o Siqueira na Rede TV. O juiz César Peixoto entendeu que a liminar não continha argumentos suficientes para banir o noticiário. O magistrado argumentou que a solicitação extrapola os limites da liberdade de expressão e pode configurar censura. O juiz relatou também que vetou o pedido da apresentadora para que o caso passe a correr em segredo de justiça. Havia um pedido para isso. Indefiro o segredo de justiça, porque a hipótese seguiu a regra da publicidade ampla, inexistindo qualquer tipo de constrangimento à exposição. Xuxa Meneghel, porém, recorreu da decisão e fez um desabafo no Instagram sobre as críticas com as quais tem lidado nas últimas semanas por conta dessa confusão.
Nesses dias eu tenho recebido muitas críticas, muitas delas infundadas, criadas porque eu não concordo com as atitudes de alguns políticos, porque eu não concordo com as pessoas destilando ódio em nome de Deus e da família, críticas por estar me protegendo de ataques, postou ela. Já Siqueira acusou Xuxa de ter iniciado a confusão, além de outras críticas à apresentadora. Ela teria iniciado com críticas a Siqueira e para tentar pegar o lugar de Siqueira na Rede TV, foi o que disse o próprio Siqueira. Segundo ele, Xuxa queria ou quer o seu lugar na Rede TV. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, falou sobre liberdade religiosa. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, postou em seu Twitter alguns trechos de vídeos de um evento chamado Aliança para a Liberdade de Religião e de Crença, do qual ele participou. Durante o evento, o ministro disse que, infelizmente, as nações hoje precisam se preocupar com a liberdade religiosa e disse também que o Brasil não vai se esquivar disso. O ministro também escreveu em seu Twitter que a liberdade religiosa ela não é acessória, está no coração mesmo da liberdade. O ministro também falou que, ao sufocar a dimensão espiritual do ser humano, ele se torna uma presa fácil. Ele também falou durante o evento que muitas minorias religiosas são perseguidas e entre essas minorias estão os cristãos. Por falar em cristãos, recentemente a China mandou instalar nos templos cristãos câmeras de segurança para intimidar os cristãos. O objetivo deles é reduzir o avanço do cristianismo no país que é conhecido por perseguir cristãos. Então está aí a fala do ministro Ernesto Araújo, né, que mais uma vez fala sobre a questão da cristofobia, que é algo que não é discutido pela imprensa convencional, porque eles não fazem questão disso, né? Quando ocorrem fatos como ocorreram no Chile ou na França, se são cristãos as vítimas, então todo mundo faz de cego, né? Faz de conta que não viu e deixa para lá. Então fica aí registrada a fala do ministro Ernesto Araújo, mais uma vez mostrando a preocupação do Brasil em relação à liberdade religiosa e de crença. De Brasília, Andréia Luiza Matias. E no fim da sua agenda desta sexta-feira, mais um bate-papo entre o presidente Jair Bolsonaro e apoiadores no Palácio da Alvorada. Meu pai é cadeirante, está assistindo o senhor aqui. Quer que o senhor mande um alô para ele aí? Um abraço aí, guerreiro. Valeu. Guimarães. Mande um abraço para Terezinha, Piauí. Eita, pronto. Hoje é aniversário do meu avô, seu presidente. Tudo bem? Presidente, muita gente pedindo gravação, eu tô cansado pra caramba. Cansado, tá com cara de cansado mesmo. Olha aí. Deixa eu tirar uma selfie aqui. Ele é médico, é diretor do hospital do Paranoá. Aqui do Paraná. Amazônia. Como é que tá o negócio do Covid? Aumentou um pouquinho agora? Aumentou um pouquinho, sim, senhor. Foi o nosso presidente. É o pessoal que ficou em casa, com toda certeza, deve ser esse pessoal, né? E agora não vai ficar muito tempo, sai. E que você pode ver, parece que é mais hospital particular que está enchendo, não é não? Sim. A princípio, o indicativo é quem tem o maior poder aquisitivo, não é isso? Isso. O povão mesmo parece que já está mais imunizado, proporcionalmente, parece. Sim. Mas eu não quero tecer suposições aqui. Deixa com o ministro da Saúde tratar esse assunto aí. Sou paraense, Monte Alegre, e todo mundo te ama lá. Obrigado, obrigado. Glória a Deus. Aqui está nosso presidente da República, Glória a Deus. aquele que nós lutamos para ele chegar aqui e ele chegou para a honra e glória do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Se Deus quiser, vamos cumprir a missão. Fique tranquilo aí. Pessoal, vocês querem o voto impresso ou continua? Impresso. Voto impresso. Claro, com Voto certeza. impresso. Esse é o nosso objetivo. É o objetivo. Nós estamos orando para isso. O recado que fica é o seguinte: não temos que atender à vontade do povo. Sim. O político não fala sempre que o povo é soberano e devemos atendê-lo. Sim. Então, nós devemos atender o povo. Ter um sistema eleitoral onde você possa aferir, auditar o seu voto. Exato. E o que está aí não é possível ser aferido. Então, eu, por exemplo, não confio nesse sistema eleitoral. Alguns falam que eu fui eleito nesse sistema. Fui eleito porque tive muito voto. Exatamente. O Brasil estava do teu lado. Fui roubado demais. Ninguém reclamou quando foi votar no 13, tinha problema. Mas reclamou muita gente quando foi votar no 17. Ganhou o primeiro turno. Ok? Exatamente.
O presidente tinha que ser, cada tribunal ter o controle, não só Brasília. Não, vamos resolver. Cada tribunal. A gente vai junto com o parlamento, vai resolver isso. Sim, e outra coisa, presidente, Ninguém acredita nesse voto eletrônico. Exatamente. E outra coisa. E devemos atender à vontade popular e ponto final. E com certeza em Deus. Tenho certeza que o parlamento Nós vai nos com você, ouvir. presidente. Isso é para tratar no início do ano que vem. E vamos tratar esse assunto aí. A gente vai ter o apoio lá e eles, eu acho que a maioria quer isso também. Vamos estar com você. Não podemos ter umas eleições complicadas em 22. Não. E agora mais uma belíssima parábola. Um cão gostava muito de morar na favela. Lá encontrava o que precisava para comer no lixo, espalhado por todos os lados. Ele era um cão vira-latas. Do outro lado da cidade, longe da favela, um cão da raça dálmata. Também gostava muito de morar no canil. Estava feliz e contente. Lá encontrava muito conforto e comida à vontade. Uma tarde, o cão pobre encontrou-se na praça com o rico cão dálmata. Os dois se cheiravam, começaram a brincar, pulando um no outro, fingiam que estavam brigando e se jogavam na grama. E fizeram uma grande amizade. Aconteceu que o cão dálmata fugiu do rico apartamento e, pelo cheiro, procurou pelo cão pobre lá na favela. Ao saber disto, sua dona o prendeu e ele nunca mais pôde ir para a praça brincar com o cão pobre. Nos dias que se seguiram, conta essa parábola de autor desconhecido, o cão pobre procurou pelo seu amigo rico, o dálmata, na praça, mas não o viu mais. Do alto da varanda do rico apartamento, o cão dálmata olhava triste para a rua, na esperança de ver o cão pobre, malhado, passar, mas não o viu mais. De coração, triste por viver sempre preso em um apartamento. Já o cão pobre tinha sido atropelado, quebrando uma das pernas e tinha ficado cego de um olho. Naquela tarde, porém, os dois amigos se encontraram. E para comemorar o reencontro, muita brincadeira, do jeito que dava, pois os dois cachorros estavam muito velhos. Eles já estavam com dificuldades de andar, enxergavam com deficiência e a audição estava fraca. Mas isso não impediu que os dois ficassem muito alegres ao se verem. Eles tentavam pular um no outro, se lambiam, se cheiravam, abanavam o rabo, mostrando grande entusiasmo e alegria. O cão pobre esqueceu o que era humilhação. O cão rico, dálmata, esqueceu o que era discriminação. O cão pobre nem notou que o seu amigo estava gordo e respirava com muita dificuldade. O cão rico, dálmata, não deu importância que o seu amigo estava cego de um olho e que mancava. E chegamos à moral da história. Amigos de verdade são assim mesmo. Eles não se importam com a idade, nível social, deficiências físicas, riqueza, grau de cultura, entre tantas outras coisas. O que lhes importa é ver no amigo outro irmão e preservar a amizade por uma vida inteira. Pense nisso. Esperamos você na edição especial de sábado, neste sábado à noite, aqui no Jornal Foco do Brasil. Gratidão pela atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.